Há momentos na vida em que o amanhã parece envolto em névoa. Você olha para frente e tudo que vê é incerteza. Seu coração questiona o que virá, e sua mente busca respostas que ainda não chegaram. Mas é justamente nesses momentos de silêncio e dúvida que a palavra de Deus fala mais alto, lembrando-nos que nossa vida está nas mãos de um Criador fiel, um Deus que nunca dorme, nunca esquece e jamais abandona seus filhos. O Senhor Jesus é o bom pastor que vigia atentamente o caminho de suas ovelhas. Mesmo quando você não percebe, Ele está guiando cada passo, protegendo dos perigos que você nem imagina. A mão do Deus Todo-Poderoso, aquele que falou e os céus se formaram, aquele que lançou os fundamentos da terra, está firme sobre a sua vida. Quando você tropeça, Ele o sustenta. Quando se sente fraco, Ele o carrega em seus braços de amor. O salmista declarou em Salmos capítulo 121, versículos 13 e 4, Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Este é o Deus que vela por você, de dia e de noite. Ele não se ausenta, não se distrai e nunca perde controle. Seu olhar está sobre cada detalhe da sua vida e nada foge à sua atenção. Respire fundo neste momento e lembre-se, mesmo quando o mundo parece fora de ordem, Deus continua no trono. Ele é a certeza no meio das incertezas, o refúgio quando tudo ao redor parece ruir. Você crê nisso? Escreva nos comentários. Eu confio em ti, Senhor. A presença de Deus não apenas o cerca, mas também o cobre com proteção divina. O Senhor não apenas observa sua caminhada, Ele envia os exércitos celestiais para guardar seus passos. A palavra diz em Salmos capítulo 91, versículo 11, Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você entende o poder contido nessa promessa? Não há caminho que você trilhe sozinho. Mesmo quando o perigo cerca, quando a ameaça parece grande demais ou o medo sussurra mentiras ao seu ouvido, o céu permanece em movimento ao seu favor. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, formando um escudo invisível, uma barreira impenetrável que o mal não pode atravessar. Não há força das trevas capaz de romper aquilo que Deus protege. Nenhum plano do inimigo pode prosperar contra aquele que está coberto pelo sangue de Jesus. Mesmo quando algo parece escapar do seu controle, lembre-se, o controle nunca saiu das mãos de Deus. O mesmo Deus que abriu o mar para Israel, que fechou a boca dos leões para Daniel e que acalmou o vento e o mar para os discípulos, é o mesmo que hoje ordena que o sobrenatural se mova em seu favor. Por isso, descansa o coração. Você não caminha sozinho, não luta sozinho, não enfrenta esta batalha sozinho. O céu está ao seu redor, e o Senhor é quem o sustenta. Declare com fé nos comentários, o Senhor é o meu protetor. Quando os ventos da incerteza sopram e os dias parecem mais escuros, é tempo de lembrar o que Deus já fez por você. Quantas vezes Ele o livrou quando tudo parecia perdido? Quantas vezes abriu uma porta quando você não via saída? O mesmo Deus que o sustentou antes, continuará sustentando agora. A palavra nos lembra em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Deus não é um visitante temporário em sua vida. Ele é um companheiro fiel, um pai que caminha ao seu lado em todas as estações, nas alegrias e nas dores, nas vitórias e nas esperas. Mesmo quando você sente que o céu está em silêncio, Ele continua trabalhando em detalhes invisíveis, preparando respostas que ainda não chegaram. Quando a mente se enche de dúvidas, quando o medo tenta paralisar, lembre-se do que Ele já fez. Cada livramento, cada provisão, cada oração respondida é um lembrete de que a fidelidade de Deus não muda. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele completará. Porque fiel é o que prometeu, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hoje, decida olhar para trás não com saudade, mas com gratidão. Cada passo da sua jornada é uma prova viva de que o Senhor nunca o abandonou. Escreva com fé nos comentários, Deus tem sido fiel comigo. Há um poder sobrenatural quando um filho de Deus decide confiar, mesmo sem entender. Quando você se ajoelha e escolhe orar, mesmo sem ver o resultado imediato, o céu se move. A palavra de Deus diz em Salmos capítulo 50, versículo 15, Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei,
e tu me glorificarás. Deus não promete a ausência de tribulações, mas promete sua presença em meio a elas. A vida não será sempre fácil, mas será sempre acompanhada pela fidelidade do Senhor. E é essa presença que o fortalece, que o ergue, que mantém de pé quando o fardo parece pesado demais. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo nos exorta: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essas três atitudes, alegria, paciência e oração, são as colunas que sustentam um coração confiante. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que não entende, mas saiba, nada é em vão. O mesmo Deus que permitiu a prova já preparou a saída. O inimigo pode ter tentado usar essa situação para te enfraquecer, mas o Senhor está usando tudo isso para te fortalecer. Assim como está escrito em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Então, respire fundo e ore com confiança. Diga a Deus o que pesa em seu coração e entregue a Ele o controle que nunca foi seu. Escreva com fé nos comentários: eu confio no poder da oração. Deus é o seu libertador, o seu escudo e a sua vitória. Mesmo quando a tempestade parece forte demais, o Senhor o sustenta com sua mão poderosa. A Bíblia declara em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória não vem da força humana, mas da fé. A fé que permanece firme quando tudo balança. A fé que não se abala, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É essa fé que o torna mais que vencedor, porque ela está firmada em Cristo e não nas condições ao redor. O inimigo pode tentar plantar o medo, a dúvida ou desânimo, mas Deus o revestirá com coragem. Ele o capacitará a permanecer de pé, mesmo em meio à guerra. Quando você se sente fraco, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é maravilhoso saber que até mesmo a sua fraqueza é um lugar onde Deus manifesta força? Então, não desista. Cada lágrima que você derrama é uma semente que o Senhor recolhe. Cada oração silenciosa é uma arma nas mãos do Todo-Poderoso. E cada vez que você escolhe continuar crendo, o céu sorri, porque a sua fé está viva. Declare com convicção nos comentários: sou mais que vencedor em Cristo. Há dias em que olhamos ao redor e tudo parece um caos. O mundo fala em crises, guerras, injustiças, e o coração se aperta diante do desconhecido. Mas mesmo quando tudo parece fora de ordem, Deus continua soberano. Ele não perdeu o controle por um instante sequer. Em Hebreus capítulo 3, versículo 5, está escrito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a base da nossa confiança. O trono de Deus não está vazio. Ele não se ausentou, não se distraiu, e jamais deixará que o mal tenha palavra final sobre a sua vida. O mesmo Deus que acalmou a tempestade no mar é o mesmo que fala a tempestade dentro de você. Aquieta-te. Quando a mente se enche de ruídos, o coração se afoga em preocupações. A voz de Jesus ecoa, firme, suave e poderosa, trazendo paz ao caos interior. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nada o surpreende, nada o abala. E porque Ele é imutável, você pode descansar. Talvez hoje o Senhor esteja apenas pedindo que você pare de tentar controlar o que é dele e confie. Às vezes, a fé não consiste em agir, mas em esperar. Não é sobre entender, é sobre se render. Acalme a alma e diga com sinceridade: Senhor, eu confio no teu plano, mesmo sem compreendê-lo. Escreva nos comentários: eu descanso na soberania de Deus. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com corações abertos e sinceros. Reconhecemos que Tu és o Deus que nunca falha, o Deus que sustenta o universo. Ainda assim, se importa com cada detalhe da nossa vida. Quando o medo nos cerca, Tu és o nosso abrigo. Quando a dúvida tenta nos enfraquecer, Tua palavra é o nosso alicerce. Pai, queremos descansar nas Tuas promessas. Tu disseste em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E é nessa verdade que escolhemos confiar.
Mesmo quando o caminho parece incerto, sabemos que os teus planos são maiores que os nossos. Senhor, dá-nos força para permanecer firmes quando a vida nos provar. Ensina-nos a enxergar teu propósito até nas esperas. Que em meio às tempestades possamos ouvir tua voz dizendo: não temas, eu estou contigo. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ora comigo agora. Renova as forças, cura o coração abatido, fortalece a fé enfraquecida. Que cada lágrima derramada se transforme em testemunho da tua fidelidade. E, acima de tudo, que a tua paz, aquela que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Nós te louvamos, Senhor, porque mesmo em meio à incerteza, somos guardados por tuas mãos eternas. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, oramos e confiamos. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva com fé nos comentários: amém, eu confio em ti, Senhor. E compartilhe esta oração para que mais pessoas encontrem paz e esperança em Deus.